Há momentos em que o céu parece distante, e tudo o que ouvimos é o som do silêncio. Foi assim com Daniel, um homem de oração, um homem separado, um homem que ousou buscar a Deus, mesmo quando tudo ao seu redor gritava desistência. Daniel não era mais jovem. O tempo havia passado. Ele já tinha sobrevivido à cova dos leões, à queda de impérios, à traição de homens poderosos. Mas seu coração continuava quebrantado, sedento, vivo diante de Deus. Naqueles dias, o povo de Deus estava cativo. Jerusalém em ruínas. O templo destruído. Os sonhos desfeitos. Mas Daniel, ele não desistiu de orar. Por 3 semanas, ele jejuou. Por 21 dias, ele se humilhou diante de Deus. Sem carne, sem vinho, sem manjares. Apenas orações e lágrimas. Mas o céu estava em silêncio. Não havia resposta. Nenhum sinal. Nenhuma visão. A cada dia que passava, a angústia crescia. Será que Deus estava ouvindo? Será que a oração ainda tinha poder? Daniel não sabia o que estava acontecendo. Mas o que ele não via era que, nos bastidores do invisível, uma guerra estava acontecendo. Sim, uma guerra real. Uma batalha feroz nos ares. Uma guerra entre anjos e principados. Entre a luz e as trevas. Entre a promessa e a resistência. O céu estava lutando por ele. Mas ele ainda não sabia. Então, no 21º dia, tudo mudou. Daniel teve uma visão. Uma visão que nenhum outro homem teve. Ele viu um ser celestial. Alguém com aparência gloriosa. Vestido de linho puro. Com o corpo como uma pedra preciosa. Rosto como relâmpago. Olhos como fogo. E sua voz. Sua voz era como o som de muitas águas. Daniel caiu com o rosto em terra. Sem forças. Sem palavras. Sem reação. Mas aquele ser o tocou e falou: Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Voz comovida. Você ouviu isso. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, Deus ouviu. Desde o primeiro gemido. Desde a primeira lágrima. Desde a primeira súplica. O céu já estava em movimento. Mas por que a demora? O mensageiro revela. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel veio em meu auxílio. Isso não era metáfora. Era uma guerra real. Havia um espírito maligno, um poder das trevas, que impedia o anjo de chegar até Daniel. Por 21 dias, houve luta nos céus. Só então, Miguel, o arcanjo guerreiro, foi enviado. E a vitória foi liberada. Há realidades que os olhos não podem ver, mas que o espírito pode discernir. Enquanto Daniel orava com lágrimas, enquanto ele jejuava em silêncio, o céu lutava por ele. Sim, adoradores, há uma dimensão acima de nós. Um campo de batalha onde anjos e demônios travam guerras intensas por causa das orações dos santos. A Bíblia nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Daniel estava no meio dessa guerra, mesmo sem saber. E você? Talvez também esteja. Quantas vezes você já orou e nada pareceu acontecer? Quantas vezes jejuou, chorou, clamou e o céu parecia calado? Talvez você tenha pensado: Deus me esqueceu. Talvez minha oração não tenha força. Será que estou sozinho? Mas escute com atenção. Você nunca esteve sozinho. Desde o primeiro dia, o céu ouviu. Desde o primeiro suspiro, Deus atentou para você. E mesmo quando tudo parecia parado, uma guerra espiritual estava sendo travada em seu favor. Você entende o que isso significa? Significa que há resistência espiritual. Significa que há um inimigo que não quer que você receba a resposta, que quer te fazer parar no meio do processo, desistir antes do tempo certo. Mas também significa que Deus envia reforços. Miguel veio em auxílio ao mensageiro, e a vitória foi liberada. A revelação chegou. A resposta foi entregue. E Daniel compreendeu. Ele entendeu que sua oração não foi em vão, que o jejum não foi inútil, que o tempo de silêncio não era abandono, era batalha.
E quando você entende isso, você não para de orar. Você ora com mais força. Você jejua com mais fé. Você aguenta a espera, porque sabe que o céu está em movimento. Daniel permaneceu firme. E porque ele não desistiu, ele viu o invisível. Ele ouviu o inefável. Ele tocou a eternidade com as mãos da fé. E você também pode. O mesmo Deus que se levantou por Daniel é o Deus que se levanta por você. Você pode não ver ainda, mas há anjos em batalha. Há correntes sendo quebradas. Há resistências caindo. Porque o Deus dos exércitos não perde batalhas. O silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. Muitas vezes, é apenas o som da guerra no céu. Daniel compreendeu isso. Ele viu a batalha. Ouviu o mensageiro. Foi tocado pela glória. Mas acima de tudo, ele permaneceu. E isso é o que Deus espera de nós. Hoje, talvez você esteja no seu dia 20. Ou talvez, no dia 5. Talvez esteja orando por algo há anos. Uma cura. Um livramento. A salvação de alguém que ama. E o céu ainda parece em silêncio. Mas lembre-se, como Daniel, desde o primeiro dia, Deus já ouviu. E ele já moveu os céus em seu favor. Enquanto você ora, anjos são enviados. Enquanto você jejua, cadeias são quebradas. Enquanto você adora, o inimigo é confundido. Você não vê, você não ouve, talvez não ainda. Mas no mundo espiritual, tudo já está acontecendo. Você precisa permanecer firme, mesmo cansado, mesmo sem respostas imediatas, mesmo quando tudo diz que é impossível, porque há guerra no céu por sua causa. E se você desistir agora, talvez nunca veja a glória que está prestes a se manifestar. O anjo veio a Daniel com revelações para os últimos dias. Palavras seladas para o tempo do fim. Isso nos mostra algo poderoso. A oração de Daniel não foi só por ele. Foi por gerações futuras. O que você está orando hoje também pode impactar seu futuro. Sua casa, seus filhos, sua linhagem, seu propósito eterno. Deus está escrevendo uma história. E Ele quer que você participe dela. Não como espectador, mas como intercessor, como guerreiro, como alguém que carrega o peso da glória e o poder da persistência. Hoje o Senhor te diz: não temas. Desde o primeiro dia, eu te ouvi. O atraso não é negação, é guerra. Mas a resposta está vindo. A vitória já está a caminho. E você verá a mão de Deus se mover com poder. Como Daniel, você se levantará do pó, com os olhos abertos, com o espírito fortalecido, com revelações do alto, e saberá que o céu batalha por aqueles que oram.